Há uma frase que diz que você nunca deve demolir a fundação da sua casa só porque não gosta da cor da tinta da sala de estar. Minha ex-esposa, Helena, não apenas demoliu a fundação, ela cuspiu nela no dia em que pegou o diploma de medicina que eu paguei com meu sangue e suor. Ela me olhou nos olhos no estacionamento da formatura e disse a frase que mudaria minha vida para sempre. Caleb, entenda, você foi o rascunho necessário, mas eu sou a obra final. O inverno em Chicago tem um jeito especial de entrar nos seus ossos, especialmente quando você está no 30º andar de um prédio esqueleto amarrando vergalhões enquanto o vento do Lago Michigan tenta te derrubar. Eu passei 8 anos sentindo esse frio. Minhas mãos estavam perpetuamente rachadas, com calos tão grossos que eu mal sentia o calor de uma xícara de café. Mas eu não me importava com o frio, ou com as costas que travavam toda a noite quando eu chegava ao nosso pequeno apartamento no subúrbio. Eu tinha um propósito. O propósito tinha nome, olhos verdes ambiciosos e um sonho que custava cerca de $60 mil por ano, só em mensalidades. Helena. Quando nos casamos, ela tinha acabado de ser aceita na faculdade de medicina. Nós fizemos um pacto. Eu cuidaria de todo o resto, para que ela pudesse focar 100% em se tornar a doutora Helena Vance. Todo o resto significava que eu acordava às 4 da manhã para pegar o turno extra na obra. Significava que, enquanto meus colegas de trabalho compravam caminhonetes novas ou saíam para beber na sexta-feira, eu depositava cada centavo extra na conta conjunta. Eu me lembro de um inverno específico. Minhas botas de trabalho tinham um buraco na sola direita. Toda vez que eu pisava em uma poça de neve derretida, a água gelada encharcava minha meia. Eu precisava de botas novas desesperadamente, elas custavam $150. Mas naquela mesma semana, Helena precisava de um novo estetoscópio Littmann Cardiology e um conjunto de livros de patologia que custavam $400. Eu usei sacolas plásticas dentro das botas por mais 3 meses. Helena ganhou seu estetoscópio. Eu vivia à base de macarrão instantâneo e sanduíches de manteiga de amendoim para que ela pudesse comer saladas orgânicas e tomar os cafés caros que a mantinham acordada nos plantões. Eu dirigia um Ford Taurus 2005 caindo aos pedaços para que ela pudesse pegar Uber Black para os eventos de networking da faculdade, porque ela dizia que chegar cheirando a cimento no carro do marido pegaria mal com os chefes de cirurgia. Eu entendia, eu aceitei. Eu era o bastidor, eu era o alicerce invisível. Eu dizia a mim mesmo que o sucesso dela seria o nosso sucesso. Eu estava investindo no nosso futuro, tijolo por tijolo, dólar por dólar. Eu só não percebi que, enquanto eu construía o futuro dela, eu estava lentamente me tornando uma parte indesejada do passado dela. Eu era o cheiro de serragem e suor que ela tentava mascarar com perfume caro antes de sair de casa. O dia da formatura da Helena na Universidade de Chicago deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Eu usei o meu único terno, um modelo cinza que eu comprei em uma liquidação há 6 anos e que ficava um pouco apertado nos ombros por causa dos músculos que ganhei carregando sacos de cimento. Eu me sentia como um intruso naquele mar de becas de seda e famílias que cheiravam a dinheiro antigo e férias nos Hamptons. Mas eu estava orgulhoso. Eu bati palmas até minhas mãos doerem quando o nome dela foi chamado. Doutora Helena Vance. Eu olhei para as minhas mãos, as unhas encardidas que nunca ficavam totalmente limpas, as cicatrizes de cortes de serra, e pensei, nós conseguimos. Todo aquele frio, toda aquela fome, valeu a pena. Tentei me aproximar dela após a cerimônia, mas ela estava sempre cercada por colegas e professores. Ela me deu um aceno rápido, um sorriso tenso que não chegava aos olhos, e voltou a rir de uma piada interna de um homem alto de uns 40 anos, vestindo um jaleco bordado com o logotipo de um hospital de elite. Caleb, me encontrem no carro em 10 minutos, ela sussurrou quando passei por ela. Preciso de falar uma coisa antes do jantar de gala. Caminhei até o nosso velho Taurus no final do estacionamento. O sol estava se pondo, refletindo nos prédios de vidro da cidade que eu ajudei a construir. Eu estava animado. Tinha reservado uma mesa em um restaurante de carnes, nada absurdamente caro, mas o melhor que eu podia pagar, para celebrarmos sozinhos. Helena apareceu pouco depois. Ela não estava sorrindo. Ela caminhava com uma postura nova, uma autoridade fria que eu não reconhecia. Ela não entrou no carro.
Ficou parada na minha frente, mantendo uma distância de segurança, como se temesse que a poeira da minha vida pudesse manchar seu vestido de seda branca. O restaurante é às 8, Well, eu disse tentando quebrar o gelo. Eu sei que você está exausta, mas... Caleb, cancele a reserva. Ela interrompeu, sua voz era clínica, desprovida de qualquer calor. Na verdade, cancele tudo. Eu não vou para casa com você hoje, nem nunca mais. O mundo pareceu perder o som por um segundo. Eu bisquei, achando que tinha ouvido errado. Do que você está falando? É o estresse? Hospital novo em Evanston? Não é o estresse, é clareza, ela disse cruzando os braços. Olhe para nós, Caleb. Olhe para você. Você passa o dia coberto de poeira, falando de misturas de concreto e sindicatos. Eu passo meu dia discutindo neuroplasticidade e protocolos cirúrgicos com pessoas que moldam o futuro. Ela respirou fundo e o que veio a seguir foi como um golpe de marreta no peito. O Dr. Sterling e eu estamos iniciando uma parceria profissional e pessoal. Ele entende o meu mundo, ele fala a minha língua. Você é o cheiro de cimento que eu não quero mais sentir na minha pele. Eu já mandei um serviço de mudança pegar minhas coisas mais importantes amanhã. O resto você pode jogar no lixo, como se faz com qualquer rascunho. Eu olhei para Nathan. Ele tinha o olhar de quem estava ganhando um prêmio, uma peça de troféu que eu poli por há quase uma década. Olhei para Helena, a mulher que eu vi chorar sobre livros de anatomia às 3 da manhã enquanto eu fazia massagem nos seus pés. Eu poderia ter gritado, poderia ter lembrado a ela das botas furadas, do seguro do carro que eu paguei o mês passado, do fato de que ela não tinha $1 no nome dela que não tivesse vindo do meu suor. Mas eu não fiz isso. Meu treinamento na obra me ensinou que quando uma estrutura está condenada, você não tenta segurá-la com as mãos nuas. Você se afasta para não ser escaramado pelos escombros. Entendi, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu imaginava. Você é a obra final, Helena. Mas lembre-se de uma coisa sobre construção. Nenhuma obra-prima se sustenta sem o alicerce. E você acabou de dinamitar o seu. Entrei no meu carro velho e dei a partida. O motor tossiu, mas pecou. Eu a deixei ali parada sobre as luzes do estacionamento com seu médico perfeito, achando que acabou de ganhar a liberdade. Ela não sabia que naquele momento eu estava levando comigo a única coisa que realmente mantinha a vida dela funcionando: a minha gestão de crises. Voltei para o nosso apartamento em Lincoln Park sentindo um vazio que não era de tristeza, mas de uma estranha e gélida clareza. Durante 8 anos, eu tinha sido o sistema operacional da vida de Lena. Eu não apenas pagava as contas, eu geria o caos para que ela pudesse viver em uma redoma de vidro acadêmica. Entrei na cozinha e vi o quadro de cortiça. Estava cheio de lembretes. Helena, conferência em Boston, voo às 6. Helena, renovação do seguro da BMW. Helena, pagar a anuidade do Conselho de Medicina. Sentei-me à mesa e abri meu laptop. Eu era um homem da construção civil, mas anos lidando com orçamentos de obras e cronogramas de fornecedores me tornaram um mestre em planilhas. Comecei a digitar. Não era uma carta de despedida chorosa. Era o inventário da realidade dela. Preparei uma planilha detalhada com 3 abas: dívidas atuais, custos fixos de sobrevivência e assinaturas em nome de Caleb. O corte financeiro. Helena tinha um cartão de crédito dependente do meu. O limite era alto porque eu trabalhava como um louco para cobri-lo. Com 3 cliques, o cartão foi cancelado. O seguro e o lease. A BMW branca que ela exibia para os colegas estava em meu nome. O seguro, pago por mim. Liguei para a seguradora e removi o veículo da apólice. Liguei para a concessionária e informei que o contrato não seria renovado. A logística. Cancelei o plano de saúde dela, que era vinculado ao meu sindicato, o plano de celular e as assinaturas de revistas médicas caras. Deixei o laptop aberto sobre a mesa de jantar com uma única nota adesiva que dizia: "Aqui está o rascunho da sua vida financeira. Boa sorte com a obra final." Naquela mesma noite, joguei minhas ferramentas e minhas poucas roupas na caçamba de uma caminhoneta que eu tinha comprado de um colega de obra por um preço justo. Eu não queria ficar em Chicago. O vento daquela cidade agora cheirava a traição. Eu precisava de sol, de mar e de um lugar onde o progresso estivesse acontecendo. Escolhi Charleston, na Carolina do Sul. A viagem de 18 horas foi o meu batismo. À medida que eu descia para o sul,
o gelo de Chicago derretia e a armadura de marido provedor caía. Eu estava cruzando estados, deixando para trás a identidade de um homem que se contentava com pão com ovo para que outra pessoa comesse lagosta. Cheguei em Charleston com $3.000 no bolso e uma determinação que nenhuma faculdade de medicina poderia ensinar. Charleston era uma cidade portuária em plena expansão. Eles precisavam de gente que entendesse de logística, de grandes estruturas e, acima de tudo, de execução. Em menos de um mês, consegui um emprego em uma empresa de gestão portuária. Eles viram meu currículo na construção civil e minha habilidade com logística de materiais e me colocaram como gerente de operações de pátio. Eu não estava mais carregando sacos de cimento, estava coordenando o movimento de toneladas de carga internacional. Foi lá, entre o cheiro do salitre e o som dos guindastes, que encontrei Lucia. Lucia era uma designer de interiores independente que trabalhava na revitalização dos casarões históricos do centro de Charleston. Ela veio ao porto para liberar um carregamento de mármore italiano que estava retido na alfândega. Ela estava estressada, discutindo com um burocrata quando eu intervi. Resolvi o problema dela em 10 minutos, usando o que eu sabia sobre códigos de carga. Caleb, você salvou meu projeto, ela disse, tirando os óculos escuros e me olhando de um jeito que Helena nunca olhou. Não era um olhar de quem vê um trabalhador, mas de quem vê um homem capaz. Como posso te agradecer? Respondi. Um café forte e 5 minutos de conversa que não envolva medicina. Lucia riu. Ao contrário de Helena, que vivia de fachadas e títulos, Lucia era autêntica. Ela amava a beleza das coisas, mas respeitava a estrutura que as mantinha de pé. Em nossos primeiros encontros, contei minha história. Eu esperava piedade. Recebi respeito. Caleb, ela disse, segurando minha mão calejada sobre a mesa. O que ela chamou de rascunho, o mundo chama de fundação. E ninguém constrói nada que dure sobre areia. Ela vai descobrir isso da maneira mais difícil. Eu estava prosperando. Meu salário dobrou em 1 ano. Eu tinha uma casa de madeira charmosa perto da costa, uma mulher que valorizava meu caráter e uma paz que eu não sabia que existia. Enquanto isso, em Chicago, a obra-prima de Helena estava começando a apresentar os primeiros rachaduras profundas. Sem o meu alicerce invisível, a doutora Vance estava prestes a descobrir que o mundo real não aceita pagamentos em status. Os primeiros 30 dias sem o Caleb foram, no início, uma celebração de liberdade. Eu me mudei para o apartamento de luxo do Nathan em Gold Coast. Eu era uma médica de elite agora, cercada por mármore, lençóis de 1000 fios e vinhos que custavam o que o Caleb ganhava em uma semana. Eu finalmente sentia que pertencia ao lugar onde estava. Mas a realidade não demorou a bater a porta, literalmente. A primeira rachadura aconteceu em uma tarde de terça-feira. Eu estava saindo do hospital quando vi um guincho parado atrás da minha BMW. Um homem com uma prancheta estava verificando o número do chassi. Ei, o que você está fazendo com meu carro? Gritei, sentindo a autoridade do meu jaleco branco. O senhor Dr. Vance, o leasing deste veículo não foi pago e o seguro foi cancelado há 3 semanas. Temos ordens de retomada. Ele disse sem sequer olhar para cima. Isso é impossível. Meu ex cuida disso. Bem, o Sr. Caleb retirou o nome dele de todas as garantias. Sem o crédito dele, o contrato expirou. Sinto muito, doutora. Assisti, humilhada, enquanto meu símbolo de status era levado. Tive que pegar um ônibus para o apartamento do Nathan. Quando cheguei lá e contei o que aconteceu, esperando conforto, recebi apenas um olhar de desdém. Helena, querida, Nathan disse, servindo-se de um whisky. Eu estou com você pelo seu brilho, não para resolver problemas de crédito de nível médio. Resolva isso com o seu banco. Foi então que percebi o erro fatal. Eu nunca tinha pago uma conta na vida. Eu não sabia as senhas, não sabia os prazos, não sabia nem como funcionava o imposto de renda. O Caleb tinha sido o meu departamento administrativo por 8 anos. Sem ele, eu era uma criança em um mundo de tubarões. As dívidas da faculdade que eu achava que estavam, entre aspas, sob controle, começaram a vencer. O Caleb consolidou os empréstimos e pagava as parcelas religiosamente. Sem a gestão dele, os juros americanos saltaram. Recebi notificações de despejo do nosso antigo apartamento, porque eu simplesmente esqueci de pagar o condomínio. O imóvel foi a leilão em meses.
O estresse financeiro começou a vazar para minha vida profissional. No hospital Northwestern, a pressão era implacável. Eu estava exausta tentando resolver processos judiciais de cobrança durante meus intervalos. Em uma noite de plantão duplo, cometi o erro que todo médico teme. Eu estava tão distraída com um aviso de apreensão de bens que confundi as dosagens de potássio de um paciente idoso. Se a enfermeira-chefe não tivesse notado o erro no último segundo, eu teria matado um homem. O hospital abriu uma sindicância. Minha conduta foi questionada. Meus colegas, aqueles que eu achava que eram meus novos iguais, começaram a se afastar. Na medicina de elite, o fracasso é contagioso e ninguém quer ser infectado. Então foi o primeiro a pular do barco. Helena, sua vida está um caos. Eu estou com você pelo seu brilho, não para resolver problemas de crédito de nível médio. Resolva isso com seu banco. Fiquei sozinha. Sem carro, sem casa, com um registro médico pendurado por um fio e uma montanha de dívidas que eu nem sabia como ler. A obra-prima estava desmoronando porque não tinha alma, não tinha estrutura e, acima de tudo, não tinha mais o rascunho para lhe dizer onde colocar os pés. Em um ato de desespero absoluto, peguei o pouco dinheiro que me restava e comprei uma passagem de ônibus para o sul. Eu tinha rastreado o Caleb através de um antigo amigo da obra. Ele estava em Charleston. Eu ia trazê-lo de volta. Eu ia exigir que ele consertasse minha vida. Afinal, ele me devia isso, não era? Ele era o meu alicerce. Charleston tem uma luz diferente de Chicago. Enquanto o norte é feito de cinza e aço, o sul é feito de dourado e azul. Eu estava no meu escritório no porto, olhando pela janela panorâmica para os cargueiros que entravam na baía. Eu usava uma camisa de linho limpa e segurava uma caneca de café que não era mais servida em um copo de plástico descartável. Meu assistente bateu a porta com uma expressão confusa. Senhor Vance, tem uma mulher lá embaixo. Ela não tem hora marcada, mas diz que é a sua esposa. Ela parece um pouco perturbada. Senti um calafrio, mas não de medo. Era a sensação de um círculo se fechando. Peça para ela subir, Marcos, e chame a Lucia. Ela deve estar terminando a reunião no setor de logística. Quando a porta se abriu, eu mal reconheci a mulher que entrou. A doutora Helena Vance, de Chicago. A obra final, impecável, parecia uma construção abandonada após um furacão. O vestido de grife estava amassado, o cabelo que ela gastava centenas de dólares para manter estava preso em um nó desleixado, e seus olhos verdes, antes cheios de arrogância, estavam vermelhos e inchados. Caleb, eu levei 10 horas em um ônibus para chegar aqui. O que você quer, Helena? Eu achei que rascunhos não mereciam revisões. Eu disse sem me levantar. Ela desabou em uma cadeira, começando a chorar, um choro feio, desesperado, de quem perdeu tudo. O Nathan me expulsou. O hospital suspendeu minha licença. Eu tenho 300 mil dólares em dívidas vencendo esta semana. Eles vão levar o apartamento, Caleb. Eles vão tirar meu nome da lista de médicos. Você precisa voltar. Você precisa assinar como meu fiador. Você precisa organizar as planilhas. Você é o único que sabe como consertar isso. Eu a observei com uma calma que me surpreendeu. Eu não sentia ódio. Sentia apenas uma profunda indiferença. Você veio até aqui para me pedir para ser o meu alicerce de novo, depois de ter me jogado no lixo como um papel usado no estacionamento da sua formatura. Eu errei, eu estava sob pressão. Ela gritou, tentando se levantar e segurar minhas mãos. Eu sou uma médica, Caleb. Eu sou importante. Você não pode deixar o meu talento ser desperdiçado em processos judiciais. Você sempre disse que o meu sucesso era o seu sucesso. Me dê 50 mil dólares agora e eu prometo que deixo você voltar a Chicago comigo. Eu ri. Foi uma risada genuína que ecoou pelas paredes do meu escritório. Você ainda não entende, não é? Você ainda acha que o meu valor é o que eu posso te dar, não quem eu sou. Nesse momento, Lucia entrou. Ela estava radiante com uma prancheta na mão e um sorriso que iluminou o ambiente. Ela parou ao meu lado e colocou a mão no ombro. Caleb, os mármores foram liderados. Você deve ser Helena. Helena olhou para Lucia, para a beleza natural dela, para a confiança de uma mulher que construiu sua própria carreira sem pisar em ninguém. E a inveja brilhou em seus olhos por um segundo antes de ser substituída pela derrota.
Helena, eu disse, levantando-me finalmente. Esta é a Lucia, minha noiva. Ela é designer. Ela entende que uma estrutura só é bonita se a base for sólida. Ela nunca me chamou de rascunho. Ela me chama de parceiro. Caleb, por favor. Helena tentou uma última vez, a voz em um fio. A resposta é não. Eu cancelei sua vida em Chicago porque era minha vida que estava financiando a sua. O que você vê agora é o que você construiu sozinha. Nada. Você queria ser a obra final. Pois bem, a obra final está pronta, Helena. E pelo que vejo, ela está cheia de rachaduras e prestes a desabar. Chamei a segurança. Acompanhem a doutora Helena Vance até a saída e certifiquem-se de que ela pegue o próximo ônibus de volta. Charleston não tem espaço para construções sem alma. Helena foi retirada, gritando ameaças vazias que se perderam no barulho das máquinas do porto. Foi a última vez que a vi. O epílogo? 2 anos passaram. Ontem recebi uma mensagem de um antigo colega de Chicago. Ele me enviou uma foto de um folheto de um posto de saúde comunitário numa zona rural de Oklahoma, bem no meio do nada. Na foto, entre médicos voluntários, estava Helena. Ela parecia 10 anos mais velha. Ela perdeu seu registro em Chicago de vez e agora trabalhava por um salário mínimo, atendendo em um lugar onde o cheiro de poeira e terra, as mesmas coisas que ela desprezava em mim, eram a única realidade. Ela vivia a vida simples que tanto temia, sem Nathan, sem luxo e sem um alicerce que ela achou que poderia descartar. Eu me casei com Lucia em uma cerimônia na praia de Valley Beach. Nossa empresa de revitalização urbana é uma das maiores da Carolina do Sul. Eu ainda visito obras, ainda sinto o cheiro de cimento e ainda tenho calos das mãos. Mas agora, quando chego em casa, não sou o rascunho de ninguém. Sou o arquiteto da minha própria felicidade. Porque, como aprendi da maneira mais dura, fachadas imponentes podem impressionar os vizinhos, mas é o que está debaixo da terra, invisível e forte, que garante que você ainda estará de pé quando a tempestade chegar.